lendo um trecho de um livro que eu achei muito interessante, falando sobre a tempestade perfeita. Eu vou ler aqui para vocês e em seguida a gente vai meditar na palavra de Deus. Quando Andrea Gale deixou o porto de Gloucester, em Massachusetts, no dia 20 de setembro de 91, ele se dirigiu para o Atlântico Norte e ninguém poderia saber que aquele barco pesqueiro nunca mais seria visto. Somente alguns escombros do barco foram encontrados e os 6 membros daquela tripulação desapareceram para sempre. Em seu livro A Tempestade Perfeita, o autor Sebastian Junger imortalizou o destino do Andrea Gale, que depois acabou se transformando num filme estrelado pelos atores George Clooney e Mark Wahlberg. Quantos assistiram esse filme? Mas esses atores, por maiores que fossem, foram coadjuvantes no filme, em que o ator principal foi a própria tempestade, que trouxe ventos terríveis e ondas gigantescas, a ponto dos meteorologistas a chamarem de a tempestade perfeita. Para que essa tempestade fosse considerada perfeita, precisou ter a convergência das condições climáticas mais terríveis, incluindo a combinação de 3 elementos mortais. Primeiro de tudo, havia uma frente vindo do Canadá em direção à Nova Inglaterra e um sistema de alta pressão crescendo sobre a costa leste do Canadá. Em segundo lugar, havia o remanescente do furacão Grace, que ainda não havia acabado. Tudo isso acontecendo ao longo do mar oriental dos Estados Unidos. Para concluir, formações poderosas estavam vindo de 3 dos 4 pontos cardinais. Tudo isso convergindo sobre o pequeno barco Andrea Gale, quando a sua última transmissão do rádio foi ouvida. Assim disse o capitão: ele estava transmitindo para um outro barco chamado Hannah Biden, e se referindo à tempestade, ele disse: ela está vindo, boys, ela está vindo forte. Bom, eu fiz essa introdução porque, na verdade, o conceito de usar tempestades para se referir às lutas e às dificuldades da vida é muito antigo. Todo mundo fala sobre tempestade na sua própria vida. Quantos aqui já passaram por tempestades? Não é? As tempestades da vida podem ser uma enfermidade, como por exemplo a nossa irmã Débora, esposa do Daniel Cursino, quase morreu esta madrugada quando a sua veia aorta foi rompida. Mas graças a Deus, Deus esteve com ela, e eu creio que o Espírito Santo vai dar vida para ela, e nós vamos orar sobre isso no final do culto, amém? Outros passam por tempestades na vida financeira, na vida familiar. E o termo tempestade perfeita é quando tudo que podia acontecer de ruim acontece ao mesmo tempo. Quantos já passaram por uma situação assim? Mas eu quero dizer para vocês, gente, que uma coisa é você passar por uma tempestade na vida por sua conta e risco. Outra coisa é você passar por uma tempestade na presença de Jesus. Os discípulos de Jesus, que eram pescadores, enfrentaram muitas tempestades, mas algumas tempestades que eles enfrentaram na presença de Jesus mudaram suas vidas. Então hoje, o tema da mensagem, como eu disse para vocês, encontrando paz nas tempestades da vida, vai nos trazer algumas lições, na verdade 5 reflexões muito importantes, para quando você passa por uma tempestade, estando na presença de Jesus, amém? Porque faz toda a diferença. Eu vou ler o texto de Marcos, capítulo 4, versículos 35 e 40, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento,
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Queridos, eu quero que você hoje reflita comigo sobre esses 5 olhares diferentes da mesma tempestade. Porque eu tenho certeza que quando você passar por ela, e certamente vai passar, ou já passou, ou está passando, ou um dia passará. Porque isso faz parte da nossa vida, assim como fazia parte da história daqueles pescadores, cuja vida, cujo trabalho era no mar da Galileia, um lugar onde frequentemente havia tempestades. Mas essas lições que a gente vai aprender hoje podem mudar a sua vida no momento que você passar pelas tempestades. Então a primeira reflexão é que a probabilidade das tempestades na nossa vida é muito alta. Sim ou não? Eu quero que você seja bem sincero. Quantos aqui estão no meio de um furacão? Agora, nesse momento. Estão passando por uma tempestade? Quantos aqui acabaram de passar por alguma coisa e ainda estão se lembrando aí do que você sentiu? Todos os demais, eu quero dizer para vocês que se vocês não passaram, vão passar. Aí está amarrado, pastor. Não adianta amarrar, meu querido. Pelo que eu sei, o único que tem o poder de amarrar o vento é Jesus. A gente tem que passar por ela e passar bem, amém? Então a probabilidade é muito grande. E na vida de Jesus e dos discípulos, ele passou o dia inteiro curando pessoas. O dia inteiro, curando, expulsando demônios, pregando. Pessoas doentes, multidões, todo mundo pressionando Jesus, gente. De maneira que chegou uma hora, o único lugar que ele tinha para ir era para o barco e ir para o outro lado. Passou o dia inteiro e Jesus estava absolutamente extenuado, cansado, a ponto de ter dormido no barco, e quando veio a tempestade, não foi suficiente para acordá-lo. Aquela era uma tempestade perfeita. Por quê? Porque todos os elementos meteorológicos necessários estavam acontecendo ali. Você sabe que lá que vem do leste, chamado Arquia. E quando 2 frentes de ar com temperaturas diferentes se encontram, é o que faz com que haja uma tempestade. A palavra usada aqui, no original grego, é a palavra para furacão. Então, gente, não era uma coisinha qualquer. Mas no livro de Mateus, se referindo à mesma tempestade, a Bíblia diz que existiu um terremoto no meio do mar da Galileia. Então, é a tempestade perfeita, né? Embaixo do mar, um terremoto que produz ondas de tsunamis. Um vento que provoca um furacão. E o barquinho estava para afundar, as ondas entrando lá dentro. Então, meu querido, Mateus ele descreve isso, assim como também Marcos, como algo extraordinário. E eu quero dizer para você, a gente nunca espera. Eu tenho certeza que o Daniel e a Débora não esperavam isso que acontecesse. E nesta noite, gente, do nada, a veia aorta dela rompeu. O Daniel me mandou uma mensagem dizendo: pastor, por minutos nós não perdemos a Débora. E às vezes a gente pensa: puxa, que sorte. Não foi sorte, foi Deus. Deus permitiu que ele passasse por isso. Mas nós vamos levantar um clamor, assim como os discípulos levantaram um clamor. E eu creio que Deus vai curar a Débora, vai dar ela a vitória. E ela vai sair dessa tempestade com
um testemunho de vitória. Amém ou não? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Então a primeira reflexão que eu quero que você faça é que a vida, ela só tem segurança na pessoa de Cristo. Porque todos nós, em algum momento da vida, a gente passa por problemas que a gente não espera, situações que nos pegam de surpresa, e muitos sucumbiriam. É interessante que, juntamente com o barco de Jesus e dos discípulos, outros barcos o seguiam. O texto não fala dos outros barcos, mas eu fico pensando, se o negócio estava ruim no barco que Jesus estava, imagine os demais. Repita comigo assim: é melhor estar na tempestade com Jesus no barco. A segunda reflexão que eu quero fazer com vocês é que existe o paradoxo das tempestades em nossas vidas. Quantos de vocês sabem o que é um paradoxo? Um paradoxo, gente, são duas situações aparentemente contraditórias que não fazem muito sentido. Eu vou mostrar para vocês. Quantos aqui acham que os discípulos estavam na tempestade porque estavam em pecado? Ninguém, né? Eles estavam no centro da vontade de Deus ou não? Quem que falou para eles, vamos para o outro lado? Jesus. Ora, se Jesus falou e eles obedeceram, e eles entraram naquele barco, quem que os enviou para o meio da tempestade? Jesus. Sim ou não? Não é paradoxal? De um lado você está no centro da vontade de Deus, e do outro lado acontece uma coisa ruim que pode te levar a perder a própria vida. Querido, você acha que existe tempestade que vem na vida de uma pessoa que está em pecado? Sim ou não? Uma tempestade pode vir na vida de uma pessoa porque ela está em desobediência? Sim ou não? Quem aqui lembra de alguém na Bíblia que desobedeceu e veio uma tempestade para ele? Jonas. Aquela tempestade literalmente era porque ele desobedeceu. Deus falou, vai para Nínive. E ele foi para Tarsis, na direção oposta. Entrou num barco e foi dormir. E Deus mandou a tempestade. Mas no caso dos discípulos aqui, a tempestade que eles estavam passando aconteceu quando eles estavam em obediência. Então eu quero dizer uma coisa para você. Nem toda tempestade que acontece porque alguém está em pecado. Um crente pode ficar doente mesmo estando andando em santidade ou não? Essa semana todo mundo viu a morte da mulher do Bill Johnson. Um ministério que prega e ora por cura. E eles celebram cura e a mulher dele morreu de câncer. Como é que isso pode? Queridos, Deus é Senhor. Você não tem todas as respostas, mas é importante que você saiba que às vezes as tempestades vêm até mesmo para quem está no centro da vontade de Deus. Eles estavam na tempestade exatamente porque estavam fazendo o que é certo. Vocês acham que Deus pode permitir que um crente que está fazendo o que é certo passe pela tempestade? Por exemplo, a pastora Mariana foi sequestrada. Será que o Daniel estava em pecado? Com certeza não. Aliás, o ladrão falou, se eu soubesse que você era pastor, eu não tinha te pego. A gente vai andar com plaquinha agora. Sou pastor, não toque na minha vida. Eu tenho a impressão que o que ela passou foi a pior situação da vida dela. E ela estava no centro da vontade de Deus. Então, muitas vezes, a gente passa por tempestades que são paradoxais, não fazem muito sentido. Às vezes é um problema financeiro, a perda de um emprego. Às vezes é um negócio que dá errado. Às vezes a sua casa assaltada. Tem tantas coisas que podem dar errado. E não dá errado somente para a vida do ímpio, dá para o crente também. Amém? Então essa é a segunda reflexão que eu e você precisamos fazer.
em relação às tempestades da vida. A terceira reflexão, gente, tem a ver com a presença de Cristo nas tempestades da nossa vida. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 38, diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Uma coisa que vocês precisam entender é que ainda que os discípulos estivessem andando com Jesus, eles não sabiam de fato quem ele era. Porque se eles soubessem quem ele era, eles iam dormir também. Eu me lembro que quando eu ia para Brasília toda semana, eu adorava quando o avião chacoalhava. Aliás, eu amo quando o avião chacoalha. Eu adorava, estou falando sério. Quando eu estou viajando em cima do mar e o avião começa pá, 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 eu durmo. Estou falando sério, eu prefiro que ele chacoalhe. Quando ele vai retinho, eu não durmo. Então, quando começava a chacoalhar, era 1h15, eu falava: vou dormir 1h15, tomara que chacoalhe muito. Os discípulos, eles não reagiram assim, muito pelo contrário, eles acordaram Jesus e falaram: escuta, mestre, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? O senhor não se importa? Eles não tinham ideia, gente, que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, que o mesmo Deus que abriu o Jordão para que o povo pudesse passar, estava ali, em forma de homem, naquele barco. Eles não tinham ideia que Jesus, bastava uma palavra, como Jesus falou para aquela tempestade, ela parou na hora. A partir daquele dia, eles passaram a enxergar Jesus de maneira diferente. Porque a partir daquele dia, ele não era mais somente um homem bom ou um profeta. A partir daquele dia, eles descobriram que ele tinha poder sobre a natureza, sobre os ventos e sobre o mar. Então quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes Deus permite uma tempestade para que você conheça o Deus a quem você serve. Quando você passa por uma situação que fica por um triz e fica claro que você não morreu porque Deus interveio, você então começa a entender que quem tem a vida, a sua vida, é o Deus. Você está na palma da mão de Deus. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que Ele permita. Então Deus muitas vezes, Ele permite as tempestades para que Ele seja conhecido pelos seus servos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E o interessante é que esse é o único lugar da Bíblia, irmãos, que fala que Jesus dormiu. É o único lugar. Naquela noite Jesus estava muito cansado, porque Ele era ser humano também, apesar de ser o próprio Deus encarnado. Mas os discípulos foram aprender depois, ao longo da vida com Jesus, e as experiências que eles tiveram, que ninguém morreu na presença de Jesus. Ninguém permaneceu morto. Você sabia disso? Você sabia que ninguém na face da terra encontrou Jesus e permaneceu morto? Quantos se lembram da história da viúva de Naim? Estavam vindo uma multidão chorando, porque estavam fazendo o cortejo do filho morto, do filho único daquela viúva. Jesus encontrou com ele e ele ressuscitou. A Bíblia conta também a história da filha de Jairo, uma menina de 12 anos, que quando Jesus chega na casa dela, está todo mundo chorando e diz: não adianta mais atrapalhar, porque já está morta. Inês é morta. Ela também não permaneceu morta, porque Jesus ordenou e ela voltou à vida. Lázaro, o grande amigo de Jesus, estava muito doente. E quando Jesus ouviu falar que ele estava doente, ele teve que atrasar a vida dele, meu irmão. Porque ele sabia que se eles chegassem lá com Lázaro quase morrendo, Lázaro ia ser curado. Mas Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Então ele falou: não posso ir agora, tem que dar uma atrasada.
E quando ele chega depois, Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava fedendo. Ele mandou que tirasse a pedra, e ele gritou: Lázaro, vem para fora. E eu gosto sempre de deixar claro, se ele falasse vem para fora, todos os mortos que estavam naquelas tumbas iam sair de lá. Então a ordem teve que ser específica: só você, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio para fora. Querido, nunca ninguém morreu na presença de Jesus. Agora quero dizer uma coisa para você: Jesus está na tua vida. Então, ainda que o inferno se levante contra a tua vida, você, se está em Jesus, você vai experimentar o Deus Todo-Poderoso que cuida daqueles que são seus. Amém, igreja? Não tenha medo da tempestade, ela virá. E muitas vezes a tempestade vai ser perfeita, vai ser uma confluência de elementos contrários que vêm para te destruir, para roubar, matar e destruir, porque é isso que o diabo faz muitas vezes. Mas se Jesus está no teu barco, saiba que o final dessa história é de honra e glória para Deus e experiência para você. Amém? A quarta reflexão que eu quero fazer sobre a tempestade da vida é que a gente pode ter paz nas tempestades. Versículo 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marco diz que Jesus repreendeu o vento, do mesmo jeito que ele repreendia os demônios, e os demônios obedeciam. Sabe, gente, a partir daquele momento, os discípulos falaram assim: ele é diferente, ele faz o que ninguém faz. E é uma pena quando eu vejo os crentes buscando resolver a tempestade em outras pessoas antes de procurar a Deus. A gente procura os conselhos dos homens, procura os médicos, os psicólogos, os advogados, procura os conselheiros, e por último vai lá. Já uma pessoa um dia entrou no meu gabinete e falou: pastor, já fiz de tudo, agora só falta orar. Ainda falou: você ora por mim? O camarada não fez nada e ainda queria que eu orasse por ele. Eu falei: ora você, meu amigo, porque Deus quer responder a tua oração. Amém? Então é muito importante que você entenda: o Deus que nós cremos é Senhor dos senhores. Às vezes eu vejo os crentes aí descabelados pelo que vai acontecer no Brasil. Eu quero te dizer uma coisa: o que vai acontecer no Brasil é o Senhor que vai determinar. Mas é a igreja que tem que clamar, e tem que orar, e tem que buscar o Senhor, porque Ele ouve a oração do seu povo que ora. Amém? Jesus ainda faz isso hoje. O Salmo 107, versículo 29, diz que Deus faz cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. É o mesmo. O salmista está dizendo que Deus faz isso, e os discípulos viram na prática Jesus fazendo isso. Quantos aqui já experimentaram assim algo na sua vida? Algo que Deus botou a mão e fez acontecer. Olha, eu viajei, depois fui para a Itália. Eu vou dizer para vocês como nosso Deus, Ele é cuidadoso. Irmãos, nessa viagem, o Guto não deixou eu carregar uma mala. Sem brincadeira. Eu viajei muitas vezes com meu amigo Alcides, e eu carregava as malas para ele. A Lília falou assim: ó, você está colhendo o que você plantou. Então a gente chegou, nós estávamos vindo da Sardenha e fomos para Firenze. E de lá a gente ia pegar o carro para seguir adiante. Nós chegamos, gente, para pegar uma fila, para pegar um táxi, que a gente tinha que entregar o carro. Devia ter umas 40 pessoas na fila. Cada táxi que chegava, a pessoa da fila pegava o seu lugar. E a gente estava com um monte de malas, não é isso? Estávamos viajando por quase um mês, um monte de malas. E a gente não queria pegar 2 táxis separados para não se dividir, dificuldade de se encontrar depois.
E o táxi foi vindo, nenhum carro grande. Aí eu falei, poxa, Senhor, bem que o Senhor podia mandar um carro grande. Eu fiz uma oração assim, irmãos. E ainda tinha umas 10 pessoas na nossa frente. Quando chegou a nossa vez, parou uma van. A única van de todas aquelas. Aí eu falei, cabe todo mundo? Ele falou, sim, essa é uma van para caber 4 pessoas com malas para 4 pessoas. Aí nós pusemos as malas, fomos embora, um olhando para a cara do outro assim. Antes de orar, Deus já sabia. Quantos aqui creem que Deus deu assim? Para Deus, irmão, tanto faz uma coisa pequena quanto uma coisa grande. E aí o resto da viagem, a gente ficou forgado. Chegava num lugar, não tinha lugar, falava, Senhor, cadê minha vaguinha? Os discípulos falaram, você não se importa que nós vamos morrer? Queridos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não vai te impedir de passar pelas tempestades da vida. Mas se você estiver com Ele, no centro da vontade dEle, Ele vai intervir e vai te ajudar. De maneira que quando passa a situação, você se lembra e tem um testemunho para contar. Agora, o que eu acho lindo é que além da tempestade externa que eles estavam enfrentando, eles tinham uma tempestade dentro deles, porque eles já tinham decretado que eles iam morrer. E às vezes a gente fica com tanto medo das circunstâncias da vida, que a gente já espera o pior. Quantos aqui na hora da dificuldade já começa a declarar o pior? Ah, não vai dar certo. Ah, eu vou quebrar. Ah, vai acontecer isso. Ah, não declare isso. Busque ao Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida, amém ou não? Então creia, Deus é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Então quando as nossas emoções são turbulentas, Jesus quer mais do que acalmar os ventos exteriores. Ele quer também acalmar a turbulência da nossa alma. Não importa quais sejam as circunstâncias, Jesus continua sendo o Senhor. E Ele cuida dos seus. Eu gosto muito do Salmo 91, porque ele nos promete que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Glória a Deus. Então o segredo é habitar em Deus, é estar na presença de Deus, porque Ele vai descansar nas horas da dificuldade. Mas existe um último aspecto que eu quero compartilhar com vocês, que é o propósito das tempestades em nossas vidas. E eu quero perguntar para vocês, foi Jesus que mandou a tempestade? Foi Jesus que mandou a tempestade? Não. Jesus mandou os discípulos em direção à tempestade, mas não foi Ele que mandou a tempestade. As tempestades existem na vida. Você está entendendo? Elas acontecem naturalmente. Você vive num país que está passando por abalos financeiros, tem muita gente desempregada. Porque você está no meio da tempestade. Você está num mundo onde existem enfermidades. Crente também pega Covid? Pega ou não? Claro que pega. Você vive num mundo onde existem tempestades. E nós acabamos de passar por um tempo de tempestade. Pandemia, abalos econômicos, abalos financeiros, países e pessoas perdendo empregos, isso tudo
acontece naturalmente. Não foi Jesus quem mandou a tempestade. Jesus mandou os discípulos irem com ele para o outro lado e encontrar a tempestade. Então eu quero te dizer que as tempestades não será Deus que mandará para a sua vida, mas Ele permitirá que elas venham. E quando elas vierem, elas virão para a glória do seu nome e para que você conheça o Deus a quem você serve. Então, foi a tempestade que chamou a atenção dos discípulos para quem era Jesus. Foi a tempestade que deu oportunidade para os discípulos enxergarem Jesus mandando o vento parar. Gente, falar com o vento, falar com uma cala a boca, emudece, cala tua boca, acalma. E a tempestade acalmou. E os discípulos, uau, que Deus é esse? Então, querido, às vezes a tempestade na sua vida é uma enfermidade, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema financeiro. Tem muitas possibilidades. Mas nunca se esqueça de uma coisa: quando você está com Jesus no barco, quando passar pela tempestade, você nunca mais vai esquecer dela, porque ela vai ser o instrumento através do qual Deus vai te revelar quem Ele é, para que você tenha um testemunho na sua vida. Amém?